Fala, família palmeirense, tudo bem por aí? Começando o quarto vídeo da retrospectiva de 2023. Meses, julho e agosto. Copa do Brasil, a lembrança não é tão positiva. Boas vitórias na Libertadores da América. Boas vitórias no Campeonato Brasileiro, mas alguns resultados inesperados. Tem derrotas, tem empates, tem algumas atuações de doer, hein? Mas tem muita coisa boa também. Vem com a gente. Quarto vídeo da série. Fala, família palmeirense, tudo bem por aí? Inicia agora a resenha, a retrospectiva, o quarto vídeo da temporada de 2023 do Palmeiras. Julho e agosto, meses que o futebol não foi assim tão encantador, né, meu companheiro de jornada, meu amigo Felipe Silva? É isso aí, Marcão. É isso aí. Vamos falar um pouco sobre julho e agosto do Verdão. 2 meses ali que tivemos uma instabilidade. Temos Copa do Brasil, temos Libertadores. Vamos ter altos e baixos nesse vídeo e aos poucos a gente vai falando sobre os jogos. Vamos iniciar já falando do primeiro jogo, Marcão? Bora! O nosso vídeo vai iniciar com o primeiro jogo do mês de julho, que foi aquele jogo contra o Atlético Paranaense, né? Palmeiras 2, Atlético Paranaense 2. Jogo onde, mais uma vez, o pessoal que vê essa nossa série vai achar que eu tô aqui só para falar de arbitragem, mas não é essa minha intenção, só que são erros muito grosseiros contra o Palmeiras que tem que ser comentado, e eu queria que o senhor comentasse sobre o erro grosseiro da não expulsão do Zé Ivaldo aos 2 minutos do primeiro tempo. O Zé Ivaldo, Fê, ele tentou uma remoção, né, de parte do corpo do Endrick, né, na disputa da bola. Ele fez ali o que a gente fala de conduta violenta, né? Eu até me equivoco no começo. A disputa da bola seria jogo brusco. Ali não foi um jogo brusco. Ele tem uma conduta violenta, ele agride o Endrick claramente. O árbitro que estava vendo ali tinha a bola em algum momento ali no início da disputa. Não sei por que raios, ou até sei, fez de conta que não viu. Após a interferência do VAR, ele reinicia o jogo com o tiro livre direto a favor do Palmeiras, ou seja, penalidade, mas misteriosamente não expulsa o atleta do Atlético Paranaense. O Endrick bateu o pênalti, com todo respeito, hein, Endrick, igual o nariz dele, e um jogo estranho pra caramba, que termina em 2-2. Geralmente na arena do Atlético são jogos difíceis e amarrados, tem uma rivalidade já com alguns encontros, né? Semi de Libertadores, decisão de Recopa Sul-Americana, confrontos recentes, um jogo muito amarrado, um 2-2 com um saborzinho de derrota, né? Cara, foi isso mesmo. Até porque o Palmeiras estava com um time bem desconfigurado do que vinha atuando, né? Só repassando a escalação do Palmeiras que iniciou a partida, foi o Everton, e aí entrou com a linha de 3, que até então não era o esquema que o Palmeiras jogava, com o Gomes, Murilo e o Naves. Aí depois, no meio-campo, nós tínhamos o Garcia de ala direita, o Vanderlan na esquerda, o Rios, o John e o Luiz Guilherme, e na frente nós tínhamos Breno Lopes e Endrick. E mesmo o Palmeiras perdendo esse pênalti logo no início, se eu não estou enganado, o Palmeiras abriu 2-0 nesse jogo, né? Mesmo Sim. com o time da molecada. E depois da expulsão do Garcia, no segundo tempo, o Palmeiras não consegue segurar o resultado e cede o empate, né? O Garcia seguramente dessa geração de campeões aí que a base do Palmeiras proporcionou, anos e anos reforçando o time de cima. Você pode citar aí um Danilo, o próprio Patrick de Paula com um gol de decisão contra os Itaqueras aqui no Paulistão, um menino que, inclusive, nessa temporada faz gol em 2 das finais que o Palmeiras ganha título na Supercopa do Brasil e também no Campeonato Paulista. Esse é um que não vingou, né? E a expulsão dele foi bem determinante para esse empate que ficou com sabor de derrota, realmente, Fê. E aí, por que o Palmeiras jogou com o time completamente desconfigurado? Porque ia ter um confronto contra o São Paulo pela Copa do Brasil no meio de semana. Era o jogo de ida, o fatídico confronto de ida e volta contra o São Paulo, que diferente do que foi no ano passado, esse ano o Palmeiras atua muito mal, tanto na ida como na volta, mas começando a sua jornada nessa confronto de ida e volta no Morumbi. 1-0 São Paulo,
com um gol próximo dos 40 minutos, gol do Rafinha. O que você lembra desse jogo aí? Péssimo jogo do Palmeiras, não se justificou a escalação, como você já cita aí do jogo anterior, para descansar. Se descansaram, não demonstraram isso em campo. O Palmeiras jogou com desinteresse até certo ponto. O 0-0 seria um prêmio não merecido, e você também já fala, diferente do ano passado que o Palmeiras jogou mais, foi prejudicado pela arbitragem, esse ano na Copa do Brasil, 2 péssimos jogos do Palmeiras diante do São Paulo. Não satisfeito, em 2 partidas ruins, o Palmeiras enfrenta o Flamengo no Allianz Parque, no final de semana após a primeira derrota contra o São Paulo, e começa muito bem, jogando muito bem o primeiro tempo, faz 1-0, dando aquele fio de esperança que o time ia ganhar uma moral maior para o confronto da volta contra o São Paulo e também vencer um confronto direto, visando uma briga pelo título, que era o adversário direto, era o Flamengo. Só que no segundo tempo o time morre. E no gol do Flamengo, eu quero só ressaltar o que aconteceu com o Gabriel Menino, que ficou olhando o vazio e o Arrascaeta entrou sozinho e empatou o jogo. Até hoje ninguém sabe o que aconteceu. O Palmeiras fez um primeiro tempo muito bem jogado. 1-0 não correspondeu à superioridade que o Palmeiras teve contra o Flamengo. Mas o segundo tempo, além desse gol inexplicável, desse também desinteresse, vou ser um pouco repetitivo em relação ao comportamento do Gabriel ali para fechar o meio, ainda terminou com reclamação, vejam vocês, da mulambada, aonde um pênalti, que eu confesso que entendo realmente foi não dado a favor do Flamengo, mas aí virou reembolso, né? Porque eu quero lembrar do agora já foi, quando o Gomes sofre pênalti, e aí dizem lá, o senhor Pablo Abate Abel, né? Ramon Abate Abel diz que agora já foi. Então, dessa vez, agora já foi, também no Allianz, mais uma vez, 1-1, Palmeiras e Flamengo, sempre jogos muito amarrados, né, contra a equipe deles. Não estava fácil, Marcão, esses 14 dias iniciais de julho, né? E aí veio o confronto da volta contra o São Paulo, onde a gente, como palmeirense, entendia que ali seria a nossa chance de virada de chave, de trazer o bom futebol de volta ao Allianz Parque. O Palmeiras sem o Zé Rafael mesmo assim jogando num sacrifício. O Palmeiras consegue fazer 1-0, onde já poderia estar perdendo. Poderia mesmo. Mas depois do 1-0 morreu também e o São Paulo consegue virar o jogo. Um jogo, o primeiro gol ali a favor do Palmeiras, o Piquerez, que inclusive marcou gol pra caramba esse ano, né? Num jogo aí que nós vamos falar, não quero dizer qual, aí futuramente contra o mesmo adversário, ele também marca golaço. Um gol quase que espírita do Piquerez, mas o 2-1, a derrota por 2-1, sinceramente, Fê, para mim ficou até barato, porque pela falta de futebol que o Palmeiras demonstrou de maneira inexplicável, nesse momento, fisicamente, o time do Palmeiras quebrou. O Palmeiras parou realmente, a intensidade do Palmeiras veio abaixo em várias partidas, como foi o primeiro jogo com eles lá, esse segundo tempo contra o Flamengo, e esse segundo jogo aí, jogo de volta, realmente não deixou saudades a Copa do Brasil desse ano. O Palmeiras não fez uma boa participação, Fê. Palmeiras eliminado precocemente, vendo as nossas projeções, né? Enxergávamos que o Palmeiras podia chegar muito mais à frente na Copa do Brasil, mas agora já era águas passadas e o próximo confronto era pelo Brasileiro contra o Internacional fora de casa. Outro jogo ruim, Marcão. 0-0 fora de casa. O Veiga perde um gol, entregue, e o Palmeiras mais uma vez não consegue ganhar. Aí quem tá vendo a gente aqui vai falar assim, mas tem a hora boa nesse vídeo? Vai ter, não vai embora, fique aqui, inclusive aproveita para cornetar. Se você fala, pô, esses caras estão muito azedo, vem com a gente, fica à vontade para discordar, mas realmente o mês de julho foi difícil para quem ama verde. Quem ama verde em julho sofreu. O jogo contra o Inter horrível, o Veiga perdeu um gol incrível, eu não tenho mais nada para falar sobre esse assunto, Fê. Eu acho que foi isso mesmo, até pelo jogo não ter gols, não tem muito o que comentar, né? E aí o Palmeiras ainda na sua fase ruim, enfrenta o Fortaleza, em casa pelo Brasileiro, só que dessa vez começou o lado bom. O lado bom que o Marcão tanto chamou começou. O Palmeiras vence de 3-1 com um gol bem importante do Rafael Veiga, fazendo 2-1.
e consegue fazer valer o mando de campo e traz 3 pontos para a tabela do campeonato. O que você ressalta desse jogo, Marcão? Um jogo que até os 31 do segundo tempo estava 1-1, né? Palmeiras abre o placar com o Rios, um belo gol. Palmeiras faz 1-0. O Fortaleza empata com o gol do Lucero aos 45 de pênalti. Aí o Veiga faz aos 76, né, aos 31 do segundo tempo. E o Breno, o artilheiro dos acréscimos, faz mais um ali depois dos 90 minutos. Então o placar mostrou algo incrível, mas o jogo foi amarrado demais. Continuando essa sequência boa do Palmeiras, o Palmeiras vence o América Mineiro fora de casa, no Independência, por 4-1, num domingo à tarde. Jogo da TV, às 4 da tarde, o Palmeiras vai na Independência e vence o Coelho por 4-1. Porém, mesmo com o placar elástico, acho que eu estou um pouco amargo, Marcão. Eu lembro que esse jogo foi 4-1, mas o Palmeiras sofreu bastante até fazer o 2-1. Porque, se eu não estou enganado, o Palmeiras faz 1-0, aí depois acho que o Rony faz o 2-0, e aí o América desconta e pressiona muito o Palmeiras no final do primeiro tempo, buscando o empate. E o Everton faz uma boa defesa e evita o gol de empate do Atlético do América Mineiro. E aí, no segundo tempo, realmente, o Palmeiras mais leve, o Abel acerta a casa e o Palmeiras consegue fazer mais 2 gols. Mas o que você lembra desse jogo aí para ressaltar para o pessoal que está assistindo o vídeo? Esse jogo foi um jogo onde se inicia a sequência do Palmeiras contra os times mineiros, apenas interrompida pelo Fluminense. Aí, quando a gente começar a falar sobre isso mais detalhadamente, a gente vai acabar invadindo o mês de agosto. O Palmeiras pega o América, depois o Atlético, o Fluminense vem no meio, volta o Atlético, aí esse o Atlético 2 vezes pela Libertadores, e depois o Cruzeiro. Então o Palmeiras pega uma sequência aí com os times mineiros, tanto que ele faz esse primeiro jogo, ele faz esse jogo contra o Coelho, e ele fica já em Minas Gerais para fazer o jogo, já valendo ali por fase eliminatória contra o Atlético Mineiro. Mas voltando ao jogo contra o América, acho que você descreve bem o jogo. O Palmeiras começa bem, faz um gol, toma um empate, é bastante pressionado, faz um segundo gol e depois dá uma deslanchada com 2 gols do Rony, um gol do Arthur, que aí já era aquele Arthur que eu destaquei muito no vídeo anterior, que tinha se tornado o principal jogador do Palmeiras, o jogador mais letal, o jogador mais efetivo. O Arthur já em queda técnica, já não fazia jogos tão impressionantes como ali nos primeiros meses que ele chega após ser contratado, né? É isso aí, eu também concordo com você. E esse jogo encerra o mês de julho. E agora a gente começa a falar de agosto, o segundo mês desse vídeo, e já inicia com atuação muito boa contra o Atlético Mineiro pela Libertadores. Jogo de ida, o Palmeiras vence de 1-0. Um gol muito bom, um gol bonito do Veiga de fora da área. Sim. E o Palmeiras dá um passo importante para a classificação para as quartas de finais, né? Aí o Palmeiras já entrava em campo com algumas alterações táticas ali, algumas movimentações. Você já tinha um Mike muito estabelecido como titular da lateral direita, você já tinha o Rony, apesar de vir de um jogo de 2 gols, não estava numa temporada tão goleadora como a referência. O Arthur ainda não tinha saído do time titular e o Veiga na dele, né? O Veiga, a gente sempre fala, o Veiga não tá jogando bem. Aí você vai ver durante o ano, o Veiga fez 15 gols e deu passe para 10. Um jogador muito efetivo, Fê. E esse gol foi um taco, né? A bola veio, ele colocou a bola ali, parecia que tinha colocado a bola com a mão, e 1-0 foi pouco. O Palmeiras fez uma jornada muito interessante em BH. Jogo maravilhoso, palmeirense muito feliz, uma vitória com bastante firmeza contra o Atlético Mineiro, um adversário difícil, jogando fora de casa. E antes de voltar a São Paulo, o Palmeiras iria até o Rio de Janeiro jogar com o time misto contra o Fluminense e termina perdendo de 2-1. Num jogo às 9 horas da noite, num sábado. O que você tem que falar sobre esse jogo, Marcos? Bom, que esse jogo não precisava ter acontecido, né? O horário horrível. O horário só. O Coste já me explicou lá que quando tem jogo essa hora, pro xixi é ótimo. Então fico feliz pelo amigo. Mas tirando a parte que as pessoas chegam cedo, consomem muito lá no xixo para depois ver o jogo do Verde, o horário é péssimo. Eu que durmo às 10 da noite, você sabe disso, 9h30 já estou deitado. O horário é péssimo e o futebol foi horrível. O Palmeiras não apresentou nada e o jogo foi muito estranho, porque quando o Palmeiras diminuiu,
o Palmeiras deu uma sufocadinha. A impressão que dava é que se o jogo fosse um pouquinho mais para frente, que o Palmeiras teria até empatado. Mas não foi uma boa jornada, Fê. Não tenho lembranças positivas dessa noite. Passado esse jogo que o Palmeiras atuou com um time misto contra o Fluminense, o Palmeiras retorna a São Paulo para o jogo da volta contra o Atlético Mineiro. Jogo que terminou 0-0, porém, o Palmeiras, na minha humilde opinião, poderia ter vencido. Perdeu alguns gols no primeiro tempo, principalmente, mas eu acho que o lance capital desse jogo é o lance do Atlético Mineiro, onde o Paulinho dribla o Everton e joga a bola para fora. E o Paulinho que fez uma grande temporada de 23, né? Ele ao lado do Hulk, uma dupla, inclusive uma dupla que era para estar no Palmeiras, né? O Hulk se esforçou, segundo dizem, para vir para o Verde, ele que diz que torce para o Verde, e o Paulinho também. Eu confesso a você que o Hulk em 2021, quando eu vi o que ele jogou em 21, eu falei, deveria ter vindo para cá. Agora eu já não acho que o Hulk está numa fase tão incrível, mas o Paulinho fez uma temporada muito boa, e aí você ressaltou, falhou num jogo muito importante, e o Palmeiras completa aí, Fê, a trinca. 3 anos seguidos eliminando o Atlético Mineiro na Libertadores, um time que dentro dessa geração, desses últimos anos aí de domínio de Palmeiras e Flamengo, em 2021 teve o seu maior protagonismo, a gente até achou que seria um time que iria bater mais de frente, em 22 e 23 não teve conquistas relevantes, além do campeonato deles por lá, mas um jogo onde o Palmeiras teve quase 20 finalizações, foram 19 finalizações, o Palmeiras merecia a melhor sorte. O empate nos classificou, mas para mim a vitória faria mais sentido. Palmeiras mais um ano classificado para as quartas de finais da Libertadores. E para encerrar esse campeonato mineiro que o Palmeiras fez de julho e agosto, o Palmeiras enfrentou o Cruzeiro no Allianz Parque. Um jogo horrível de ambas as equipes, onde o Wesley, ex-Palmeiras, perde um gol inacreditável cara a cara com o Everton. E o Palmeiras consegue o gol da vitória, né? Foi 1-0 o Palmeiras, com o senhor Flaco Lopes no último lance do jogo, Marcão. O Palmeiras se especializou em ganhar jogos nos últimos momentos, né, no apagar das luzes. Foi assim contra o Goiás, nós vamos falar daqui a pouco, aí, o jogo do Breno Lopes, esse aí deu polêmica. Foi assim contra o Cruzeiro e foi assim também contra o Botafogo. Esse eu quero falar muito dele. O jogo contra o Cruzeiro, um jogo horrível. Um jogo horrível, taticamente você não via nada de muito incrível, e o Palmeiras parecia que não estava ligando mais. O Palmeiras parecia que só queria terminar com uma competição apenas honesta e o foco totalmente virado para a Libertadores de América, mas um jogo onde o que importa, o que valeu foram os 3 pontos, e José Manuel, que só marcou gol importante esse ano, a verdade seja dita, me rendo. Não estou elogiando não, viu, Flaco? Não fica se achando, mas é gratidão, apenas isso. Um gol muito importante e foram 3 pontos que depois a gente sabe, lá na frente em dezembro, eles ajudaram demais. Depois desse campeonato mineiro encerrado do Palmeiras, posso dizer que o Palmeiras foi campeão mineiro também, eliminou o Atlético Mineiro da Libertadores e ganhou do Cruzeiro, ganhou do América, e enfrentou o Cuiabá. Gabriel Menino suspenso. Richard Rios entra como titular jogando, acho que a primeira vez, ou uma das primeiras vezes junto com o Zé, e joga muito bem nesse jogo. O Palmeiras vence de 2-0 sem susto, com um golaço do Richard Rios. Quem gosta do Rios é o Bodaca, viu? O Bodaca admira as pernas longas de Richard Rios. Cara, uma das vitórias, na minha opinião, mais emblemáticas fora de casa, porque o Cuiabá roubou ponto de todo mundo. O Cuiabá empatou com um, ganhou do outro, fez jogos muito interessantes. O Deivinho, ele presta um serviço ao Palmeiras até hoje, porque contra o Palmeiras ele nunca faz gol, e contra os nossos adversários ele sempre guarda, ele sempre provoca, ele gera uma expulsão. Então, gratidão também a Deivinho, já que gratidão a Flaco Lopes, gratidão a Deivinho, não só, né? Deivinho tem história, né? Deivinho, gol de título de Libertadores, o senhor estava lá no Uruguai, o senhor lembra com carinho, gol de título brasileiro em 2018, são tantos títulos brasileiros que eu vou te falar, até me perco às vezes, e Deivinho fez um péssimo jogo aqui também. Então, o Deivinho, contra nós, ele não faz nada, é arame liso. Mas contra os outros, ele sempre faz muita coisa. Partida importante.
3 pontos de muita importância para o campeonato do Verde. Palmeiras vai a Cuiabá, joga naquele pasto, gramado seco, aquele técnico que gosta de mostrar panturrilha, muito de coisa aí. Mas o que valeram foram os 3 pontos, Fê? Lembrando que só referente ao Cuiabá ainda, antes da gente passar para o próximo jogo, o Cuiabá tira ponto do Botafogo no Rio e tira ponto do Flamengo em Cuiabá. Sim, ganhou os dois, né? O Palmeiras ganha os 2 jogos do Cuiabá. Então, o Cuiabá sempre está ali tirando ponto dos times que estão na ponta e o Palmeiras consegue ganhar mesmo fora de casa do time do Mato Grosso. E o próximo jogo do Palmeiras era a partida de ida contra o Deportivo Pereira, um adversário até então desconhecido por grande parte dos torcedores brasileiros. O senhor Abel Ferreira fez um teste contra o Cuiabá durante o jogo, onde ele sacou o Arthur e colocou o Mike, já avisando esse jogo. E o Palmeiras entra com Mike e Marcos Rocha nesse jogo. Todo mundo, o que o Abel está inventando para entrar com 2 laterais? O que vai acontecer? E o jogo termina 4-0 para o Palmeiras. A partida impressionante do Palmeiras do ponto de vista tático. O Mike estava em todos os lugares, o Rony roubou bola, o Rony fez o que ele faz de melhor, que é que ele perde e pressiona com muita qualidade. E o Palmeiras foi cirúrgico nas oportunidades que teve rapidamente. Eu vou até olhar aqui para falar para a galera, ó, os gols do Palmeiras, 23, 31 e 34. Ou seja, em 11 minutos, o Palmeiras fez os seus 3 primeiros gols. Então, o Palmeiras matou qualquer esperança aí do Pereirão, que estava no grupo do Boca, não era isso? Estava no grupo do Boca na Libertadores. Ganhou do Boca. Lá então, um time que estava soltando as suas manguinhas de fora, partida muito boa do Palmeiras, talvez uma entre as 5 melhores do ano aí da temporada de 23, Fê. Concordo com você, mas mal a gente sabia da instabilidade que o Palmeiras iria sofrer nas próximas semanas. O jogo seguinte é contra o Vasco. E nesse jogo, o senhor Eduardo Pereira se machuca e encerra a sua temporada. E aí o Abel, que parecia ter encontrado um esquema tático com o Dudu jogando pela esquerda e o Mike pela direita, é obrigado a mudar completamente o esquema, já que a sua liderança técnica dentro do campo tem a sua temporada encerrada pela uma lesão de ligamento. Mais uma vez, uma partida em que o Palmeiras ganha com um gol do senhor Rafael Veiga. Como é importante Rafael Veiga nas vitórias palmeirenses. O Dudu se lesionar por si só já é algo muito triste. O Dudu, o grande símbolo dessa reviravolta que o Palmeiras deu em sua história a partir de 2015. Então, para nós, muito triste. O jogo valeu apenas e tão somente pelo gol que, diga-se de passagem, mas que golaço, hein? Mas que golaço, um belo de um gol do Veiga. Mas, além dos 3 pontos, o que marca aquele Palmeiras e Vasco realmente é a gente vê o Dudu saindo cabisbaixo do campo, e foi um dia triste, muito triste para quem gosta do Dudu, e a gente, que quem está vendo a gente gosta do Dudu, assim como a gente gosta, a gente ficou realmente penalizado ali pela tristeza de Eduardinho. E agora, para finalizar o mês, o palmeirense com a dúvida como o time ia se portar, o Palmeiras enfrenta pela última partida de agosto o Deportivo Pereira, no jogo da volta. Um jogo que, convenhamos, já estava encaminhada a classificação depois dos 4-0 na Colômbia. E o Palmeirense estava mais preocupado em ver o desempenho do time sem Eduardo. Só que creio que se decepcionou, não é mesmo? Nossa, demais. O jogo péssimo. O Pereira tentava se animar, mas também tinha poucas ferramentas ali para usar, né, para criar uma situação de dificuldade. E o Palmeiras só queria deixar o tempo passar. O Palmeiras já se poupando, já invadindo setembro, né? Daqui a pouco vamos falar disso num próximo vídeo. Palmeiras se poupando para fazer o derby lá em Itaquera. O Palmeiras já pensava no clássico e tecnicamente pouco acrescentou. Aquela partida que a partir dos 20 do segundo tempo, todo mundo quer que acabe. O Pereira queria que acabasse porque sabia que não ia dar em nada, a gente queria que acabasse porque a gente sabia que estava indo para a semifinal,
mais uma vez. Quantos anos consecutivos, Fê, de semifinal de Libertadores? 4 anos, é isso? Eu acho que é isso. 4 anos, né? Ganha 20, ganha 21, 22 e 23 faz semifinal. Então, pelo 4º ano consecutivo fazendo semifinal de Libertadores, aqueles últimos minutos protocolares, a gente só queria que o juizão apitasse para concluir essa jornada aí de quarta de final de Libertadores. E assim a gente finaliza agosto e também finaliza esse vídeo, né? Terminamos o nosso 4º vídeo da nossa retrospectiva 2023. Palmeiras, até esse exato momento, na semifinal da Libertadores, já caiu na Copa do Brasil e brigando pela ponta da tabela ali, meio distante do Botafogo, mas ali no bolo. Então, se você quer continuar vendo a nossa série de retrospectiva e ver todos os momentos finais dessa temporada, não perca os próximos 2 vídeos que vão ser o encerramento da temporada. Marcão, muito obrigado. Vamos estar no próximo vídeo. E creio que no próximo vídeo também teremos a presença ilustre de Arthurzinho com a gente aqui. Que tá no chinelinho nesse momento. Eu dedo. Chegou atrasado, tava no chinelo, Arthurzinho, tava no chinelo. Mas sem trairagem, só na amizadinha. Só na resenha. Então, você que ficou com a gente até aqui, se inscreve no canal, ajuda a gente a chegar também a 60 mil, 70 mil, 80 mil, 100 mil. A gente quer a plaquinha do YouTube. Compartilhe esse vídeo com todo mundo aí, dos seus grupos, seu pai, sua mãe, o cara que é palmeirense, que não é. Ajuda a gente, divulga nas suas redes sociais. E tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Falou.